pessoal! Hoje a gente vai falar sobre criação com apego, sobre criação de filhos, né? Um tema diferente, eu sempre falo de parto, amamentação. E hoje eu trouxe a Jéssica, que já até me pediu autorização aqui para entrar. A Jéssica vai conversar com a gente sobre criação com apego. Eu vou deixar ela se colocar aqui também. Vou pedir para quem estiver aqui na live que está querendo assistir sobre criação com apego. Oi, Jéssica. Oi, boa noite, Tudo gente. bom? Tudo ótimo. E você? Tudo bem também, tudo ótimo. Eu vou deixar você se apresentar primeiro, mas antes eu vou anunciar para quem está entrando. Vou escrever aqui que a nossa live hoje é criação com apego. Ok. E aí a gente vai conversar um tema diferente do que eu tô acostumada aqui, né? Quer dizer, eu falo também sobre a minha maternidade aqui, né? Mas eu normalmente faço lives dos meus temas profissionais, que é parto e amamentação. Uhum. E hoje a gente vai fazer um tema totalmente diferente, que é criação com apego, um tema sobre criação de filhos. Eu vou deixar primeiro você se apresentar para depois a gente falar sobre a criação com apego. Tá bem. Primeiramente, boa noite para todo mundo. Meu nome é Jéssica, sou mãe do Ian e fui doulanda da Luísa, assim que a gente se conheceu, que eu fui apresentada a todo esse universo e venho relacionando hoje a minha profissão, né, que é a neuropsicopedagogia, e já gostava desse universo, né? Eu busco sempre trazer um pouco mais de empatia para a vida das crianças que eu trabalho, dos familiares também. Já confiava muito nisso e com a maternidade tudo melhorou. Meu olhar ficou muito mais sensível, muito mais empático e eu venho estudando isso mais profundamente. Sim. E aí, antes da gente falar sobre você falar, explicar o que é de fato a criação com apego, eu sou uma pessoa que eu não estudei a fundo a criação com apego, né? Eu sei o pouco que eu li em blogs e porque eu sei que eu acabo praticando intuitivamente isso. Porque o que eu sempre li, né, é que as crianças são seres naturalmente inseguros porque o cérebro está em desenvolvimento ainda, né? Não é 100% desenvolvido. E quanto mais segurança a gente dá para essas crianças, no momento que elas são inseguras, mais seguras elas vão se tornando. E na prática, quando a forma nossos filhos vão crescendo, a gente vai vendo realmente como isso é real, né? Então, vou deixar você começar falando, explicando o que é a criação com apego, por que fazer a criação com apego. E quem quiser ir fazendo perguntas, também vai fazendo perguntas que eu vou interrompendo e fazendo as perguntas para a Jéssica. Eu vou, antes de explicar a criação com apego, eu vou explicar para quem está assistindo assim, né? Eu fiz um pequeno roteirozinho, de vez em quando vou dar aqui uma consultada, porque esse universo é todo muito novo para mim, né? E nas experiências que eu tive, onde eu ia explicar algo, apresentar algo, eu tinha horas a fio para poder colocar esse conhecimento, né? Aqui eu tenho pouco tempo e desde que você me convidou, eu vim colocando tudo que eu sei da forma mais prática para alcançar o conhecimento de todo mundo que puder assistir. Aí eu fiz um pequeno roteiro, porque assim eu estou confiante de que eu posso trazer mais conhecimento, mais variedade de conhecimento para todo mundo. De vez em quando vou dar uma consultadinha aqui, porque eu também tenho outra dificuldade que é ser objetiva. E eu sei que aqui eu preciso ser. Falo e vou falando, esqueço do que eu tenho que falar mais coisas também. Tá? Mas vamos lá. A criação com apego nada mais é do que entender. Eu coloquei lá para instigar a curiosidade de vocês, né? Entender, botei lá as siglas, né? As siglas significam criação com apego, disciplina positiva e comunicação não violenta, né? Para entender a criação com apego, a gente primeiro tem que entender a neuroquímica da raiva, entender o que é a disciplina positiva e entender o que é a comunicação não violenta, né? Então, assim, basicamente... Tá tudo ligado, né? Tá tudo interligado, né? Naquele momento que o seu filho dá aquela fúria de raiva, se você tiver o mínimo do domínio, o mínimo de conhecimento desses 3 tópicos que eu coloquei, o nosso comportamento já fica diferenciado, a gente já consegue entender melhor a criança e entender a gente.
entender o nosso comportamento, entender a nossa postura. Por isso que eu coloquei que essa live não ia ser interessante só para quem tem um filho, para quem é pai, para quem é mãe, ou está interligado com uma criança, avô, avó, tio, tia, qualquer pessoa que conseguir relacionar a criação com apego, né? Criação com apego, se você não colocar para um filho, para uma filha, você pode colocar relacionamento com apego, com empatia, pode trocar por esses nomes, né? Relacionamento com empatia para um adulto, para um casamento, criação com apego para uma criança. Você pode entender que a disciplina positiva é a forma de agir melhor e vai entender que a comunicação não violenta é uma forma de falar melhor, se comunicar melhor. Então, serve para todo mundo, esse conhecimento. Então, assim, a criação com apego é entender e conseguir entender a criança e respeito. É a palavra que definiria, se a gente pudesse colocar numa só palavra, respeito. É você conseguir entender e respeitar a criança. Quer perguntar mais alguma coisa? Continua. Oi? Você pediu para explicar o que era uma pessoa, vai falando. Você pediu para introduzir o que era a criação com apego, né? É respeito. É você ter condições e ter conhecimento para respeitar a sua criança ou aquele sujeito com quem você se relaciona, né? Então, assim, atualmente vivemos num contexto onde reproduzimos ou vivemos numa educação muito tradicional, e a gente vai reproduzindo essa criação pelo fato de não ter conhecimento com uma nova forma de educar, e a gente vai reproduzindo essa educação. E esse ciclo vai sendo repetido, repetido e repetido. E nessa educação tradicional, a gente acaba entendendo essa criança como um mini sujeito, um mini adulto, e a gente espelha as nossas expectativas nessa criança. Quando a gente não entende porque ela explode, quando a gente não entende porque ela não para quieta, quando a gente não entende o porquê que ela é uma criança. E ela não vai se comportar como a gente deseja que ela se comporte. Ela não tem condição. É um sujeito imaturo neurologicamente, imaturo, como você falou, né? É uma criança mais sensível e insegura. E insegura porque ela está aprendendo a viver, aprendendo a se colocar num novo contexto, aprendendo a entender tudo que está em volta dela. Ela está entendendo porque ela está crescendo, porque ela está amadurecendo. A criança está entendendo muita coisa que está dentro da faixa de desenvolvimento dela. Então, as emoções, os comportamentos, o contexto social, nada disso vai estar em condições de ela entender ainda. E eu acho que quando a gente entende isso, entende o que está por trás do desenvolvimento infantil, né? E a gente não precisa ser profissional da área para entender. Nós pais temos a obrigação de pregar essa parentalidade mais consciente, porque quando a gente entende o desenvolvimento infantil e entende que o cérebro da criança não está 100% desenvolvido ainda, entende todas essas questões, a gente entende as necessidades dos nossos filhos, né? E aí a gente começa a aprender a lidar melhor com isso. Isso. E além de entender, tem um termo que eu não conhecia ainda um escritor que colocasse, né? Que é a disponibilidade emocional. Todo mundo fala de disponibilidade do tempo, mais tempo para o seu filho, brinca mais com o seu filho, a disponibilidade de diversos fatores, isso é muito visto e muito cobrado. Agora, a disponibilidade emocional é muito pouco falada. E por que eu estou colocando isso? Porque o adulto, ele quer que a criança se comporte, ele quer que a criança... Ele espelha suas expectativas na criança. Mas se a gente não olhar para o nosso comportamento... Eu gosto de colocar assim, para as famílias que eu trabalho, né? Você está esperando isso do seu filho e da sua filha. Mas no momento do conflito, você já se colocou como se fosse um espelho? Você imagina sendo um espelho e aquela criança vai reproduzir tudo que você está fazendo. Então, na hora do conflito, se você reproduz com raiva,
ela também vai sentir raiva. Se você reproduz a insatisfação, ela também vai reproduzir insatisfação. Então, essa segurança, a gente passar essa segurança é muito importante. Então, quando a gente domina melhor e conhece melhor nossas angústias, nossos sentimentos e os nossos comportamentos, a gente vai lidar melhor com essa criança. Sim. Né? É por isso que isso é para chegar até onde a educação tradicional tira isso da gente. Tira essa possibilidade dos responsáveis. Né? Até eu notei assim, essa desconstrução é muito importante. Então, quando a gente entende neuroquímica da raiva, quando a gente entende um pouco de disciplina positiva, entende um pouco de comunicação não violenta, a gente já vai começando a fazer essa desconstrução. Porque senão vai continuar pensando assim, a criança está te manipulando. Dá colo demais que ela vai ficar mal acostumada. Deixa chorar. Todo mundo já escutou isso. Todo mundo já escutou isso. E aí tem uma coisa... E aí tem uma coisa que eu vejo também, que quando a mãe não tem essas informações, não estuda sobre isso, não estuda sobre o desenvolvimento infantil, ela acaba fazendo, muitas vezes, o que os pais fizeram com ela, porque é uma coisa que está no subconsciente, né? Vai no automático. Quando a mãe estuda, se informa e quer quebrar padrões, quebrar o que acontecia, não que nossos pais tenham feito uma coisa errada, né? O que eles podiam fazer na época, não tinha informação que hoje em dia a gente tem. Então, quando a gente quebra esses padrões, a gente até revisita a nossa infância e vê o que teve de errado, não querendo culpar os nossos pais, né? Porque eles não tinham culpa, não tinham essas informações. Mas a gente sabe por que deu errado isso, por que deu errado aquilo, a gente começa a revisitar o nosso passado e querer fazer diferente para os nossos filhos, né? Isso. O objetivo nunca é culpar, né? Todo esse contexto que eu venho trazendo tem essa leveza, nunca é culpar, é desconstruir. Isso. Aqui na minha família, eu tenho um orgulho, você conheceu na minha família, todo mundo foi muito participativo, né? Porque eu convidei toda a família a conhecer, a entender já na gestação, e eu fico muito orgulhosa, porque aqui todo mundo quebrou os ciclos. E não foi automático. Eu coloquei o conhecimento, eu expliquei 1000 vezes se foi necessário, mas assim, todo mundo desejou isso. Então foi muito gostoso perceber, e hoje todo mundo tem um jeito para falar com o Ian, todo mundo entende quais são as necessidades do Ian, né? Todo mundo sabe que diante de um conflito dele, distrai daqui, entende dali, identifica um sono, identifica o choro de fome. Eu sei que todo mundo sabe identificar. Então, assim, eu confio nos meus familiares porque eles desejaram isso, né? A partir do momento que esse conhecimento foi colocado. Aí bem gostoso. Mas muito também porque você levava, né, sua mãe nas consultas com a Bianca, pediatra, e isso ela... As avós foram para consulta. Foi se abrindo mais, né? A minha irmã também foi, né? O Ed desejou muito isso, né? Continua desejando. Ele teve o tempo dele para digerir, entender e passar a praticar. E hoje ele entende tudo isso. Ele entende, ele está levando esse conhecimento para os amigos dele. Tudo é conhecimento prático. Culpar nunca é a solução. É só colocar o conhecimento para chegar nessa desconstrução. Porque quando você conhece e você passa a entender, você não deseja mais aquilo. Eu acho que uma mãe que escuta assim, deixa chorar quando está fragilizada, privação de sono, estou passando por todo aquele processo. Quando ela escuta deixa chorar, se ela chega a ceder a esse deixa chorar, não é porque ela quer, ela está cansada muitas das vezes. Sim. Mas quando ela entende o porquê daquele bebê chorar, ela vai criar uma força, né? Eu tenho até muito a Paula como exemplo, que ela vai criar uma força para lidar com aquele choro e também com o cansaço. E vai entender que essa fase passa, vão chegar outras, o desafio vai crescendo, mas o conhecimento, ele dá essa força. Eu tomo isso muito para mim. Né? Eu sempre gostei muito de ler, de estudar, mas a maternidade trouxe isso para mim. Todo esse conhecimento me dá muita força e muita determinação. Eu gosto de dar o exemplo também do pós-cirúrgico do Ian aqui agora, né? Que ele fez a cirurgiazinha simples e acordou super assustado da anestesia. E eu estava super cansada.
Às vezes a gente pensa assim, não quero mais esse menino pendurado no meu peito. E foi justamente amamentar, foi o nosso elo, foi o nosso vínculo que vem sendo construído, que me ajudou naquele momento a ter mais força e continuar sempre mais, né? Então, assim, voltando um pouco para o foco. Entender primeiro o porquê que aquela criança explode e a gente acha assim, do nada explodiu. Primeiro a gente tenta pensar qual foi o motivo para aquela criança explodir, né? Porque a partir do momento que ela explode, o cérebro dela tá ali, explodindo de cortisol e de adrenalina, muito estresse, onde ela não extravasou essa raiva antes para chegar nessa fúria. Sim. O cérebro dela tá ali bombando, ela não vai te escutar, ela não vai te entender, e quanto mais você espelhar para ela fúria também, falta de paciência, é fácil esse processo? Não é. É extremamente difícil. A gente vai conseguir na primeira vez, vai conseguir na segunda vez, vai dar uma estourada daqui e ali, mas é todo um processo, e quando você entende por que aquela criança explode, porque ela não tem maturidade para lidar com aquilo, até... Muita gente acha que a criança, muita gente das antigas fala assim, tá fazendo manha. Não é manha. Faz parte do desenvolvimento dela, né? É falta de maturidade emocional totalmente ali. Isso pode chegar em boa parte da primeira infância, não é só quando é bebê. Né? E quanto mais segurança você passar para aquela criança, você vai favorecer muito mais essa maturidade. Mas não é só essa segurança também que favorece essa maturidade, né? Porque o cérebro ele tem seu tempo, cada criança tem o seu desenvolvimento, a segurança e o bom vínculo com o pai, com a mãe, seja qual for responsável, vai favorecer esse amadurecimento. Né? Eu já escutei assim, eu sou muito amorosa com meu filho, eu dou muita segurança pro meu filho, ele continua assim. Porque é o tempo dessa criança. Né? Então, assim, imagina aquela criança explodindo de raiva, muito estresse, muita adrenalina rolando ali. Aí você olha com aquele olhar empático, você oferece um abraço, você oferece um beijo, você oferece carinho, um amor. Aquele mesmo cérebro que estava lá explodindo de cortisol e adrenalina vai começar a produzir serotonina, vai começar a produzir ocitocina, ela vai relaxar, ela vai entender. Então, a primeira explosão vai ser muito mais difícil. Mas ao longo do tempo, o Ian tá com 1 ano e 7 meses. E eu já sinto que ele se acalma mais rápido. Sabe o que eu vejo? Situações. Eu, como o Fernandinho já tá com 4 anos, eu já passei por várias fases, né? Hoje em dia, o Fernandinho já tem grande parte do cérebro já se desenvolveu, porque a maior parte se desenvolve até os 3. Então, hoje ele já tem um nível de compreensão muito maior. Só que ele ainda tem as explosões infantis de uma criança que ainda é emocionalmente imatura, normal. E, apesar de eu pregar disciplina positiva, criação com apego, comunicação não violenta, é natural de vez em quando a gente também explodir. Nós somos seres humanos que fomos criados de uma forma diferente. De vez em quando vem o subconsciente à tona e a gente explode. E eu percebo, tanto quando eu explodo, quanto quando o Caio explode, que explodir, que eu digo de falar mais alto, né? Que a gente nunca bateu no Fernandinho, graças a Deus. Mas quando a gente explode, acaba que vira uma bola de neve, né? A criança pode até parar de gritar, porque ela se assusta com a nossa voz. Mas ela não compreende, começa a chorar. E quando ela chora, ela não consegue escutar o que você está falando. Quando eu tenho a paciência de falar assim, quando você se acalmar, a gente conversa. Na hora você acalma e a gente conversa. Então, eu já passei por diversas fases, desde que ele tem... Agora ele está com 4. Então, já tiveram vários momentos diferentes, várias formas de acalmar diferentes. Uma época que era mais o abraço. Hoje em dia é mais a conversa, né? Porque ele já tem um nível de compreensão maior. Então, quando eu não explodo e falo com ele para ele se acalmar, funciona muito mais. Agora, o olhar, ele já consegue entender mais o olhar, já consegue mais entender melhor as expressões, você já consegue explorar melhor esse corpo. Sim. Né? Então, na fase que o Ian está vivendo agora, eu preciso explorar mais o toque.
né? Através do toque mesmo, do calor, dessa forma, é a melhor forma de passar ainda essa segurança para ele, né? Sim. Ou ele vem, ele fica chateado, ou ele caiu, seja qual for o conflito ou o que causou medo, raiva, adrenalina nele. Ou ele vem pro peito, ou ele procura um abraço, ou ele dá a explodida dele, ele fica chateado, se joga para cá e para lá, mas eu procuro passar para ele essa calma. E uma hora ele vem, uma hora ele me procura. Porque ele também Sim. já sabe se expressar, ele já sabe dizer que está bastante chateado, ele já sabe mostrar que sente raiva. Então, é a valorização desses sentimentos, que a gente não tem na educação tradicional. Na educação tradicional, os sentimentos acabam sendo muito desvalorizados. E aí a gente acaba não entendendo porque tem tanto adulto que não sabe passar por um mínimo de frustração, muitos adultos que não sabem nem expressar suas próprias emoções, que foram calados por uma educação onde a rigidez mandava, Autoritária, né? extremamente autoritária, né? Então tem aquele jeito assim, muitas vezes eu fui educada assim, né? Muito amor, muita rigidez também, reproduzindo o que meu pai e minha mãe tiveram, mas era aquela coisa assim, eu olhava, eu já sabia que às vezes eu nem tinha feito nada errado, mas eu sentia um olhar assim e já ficava quieta na minha, porque eu já achava que tinha alguma coisa errada ali. Muitas vezes nem era, mas eu já ficava na minha, entendeu? As crianças, e isso já não funciona muito na criação de hoje, né? Então, entender esse processo da raiva, da fúria, da insatisfação, da frustração, porque as crianças não vão nessa faixa etária, as crianças não vão chegar e falar assim, olha só, eu estou muito chateado, estou muito frustrado porque você não deixou eu pegar o objeto que eu queria. Ela vai explodir, vai se jogar no chão, vai reclamar, vai gritar, vai falar alto. E isso desconcerta o adulto, a criança não está nem aí. O adulto que tem medo de passar vergonha no mercado, é o adulto que fica morrendo É. entendeu? No consultório, quando o Ian ficou. No consultório onde eu estava, o Ian ficou se debatendo, se jogando no chão. Eu fiquei na minha ali, sentei do lado deles, para ele se acalmar, e os olhares de julgamento me detonavam, e eu não estava nem aí. É ele que precisava de compreensão, era ele que precisava de compreensão, porque ele não tinha nenhum ano direito. Então eu não ia sair, eu não ia tirá-lo dali por constrangimento nenhum. Minha vontade era falar assim, eu tô com vergonha de vocês, que estão me olhando desse jeito. Mas a gente não consegue sair salvando o mundo de uma hora para outra, né? É. Não sei se você vai falar disso, mas eu sei que dentro da criação com apego também tem algumas pessoas falam da cama compartilhada, né? Tem Sim, muita, tem sim, eu sabia muita, como é que chama? Muita treta com esse assunto, né? muito, muito. Eu pratico a cama compartilhada desde sempre. Né? A cama compartilhada nada mais é do que você permitir que a criança esteja no mesmo espaço. Tem gente que acha assim, cama compartilhada é dormir na mesma cama. Não é dormir na mesma cama. Cama compartilhada é a criança frequentar o mesmo espaço. Ela pode estar no berço, ela pode estar naqueles berços de acoplar, ou pode estar no meio do pai e da mãe, pode estar só do lado da mãe. A questão é estar no mesmo espaço, né? Porque aí a gente acredita que tem gente que só acredita que facilita, tem gente que faz isso por insegurança ou porque tem um ambiente só. Mas a questão eu pratico a cama compartilhada porque eu acredito que o Ian precisa ser atendido toda vez que ele é solicitado. E eu me coloco disponível para isso. Quem não tem essa disponibilidade porque não quer, porque não consegue, porque não sabe como fazer, não importa o porquê. Tem gente que não consegue, tem gente que não fica à vontade, tem gente que acredita que pode dificultar a vida íntima do casal. A questão da cama compartilhada é simplesmente você entender que a criança vai solicitar muito e você desejar atender muito. A partir do momento que você deseja, ok, a cama compartilhada está sendo bem feita, né? Eu só coloco aqui um parêntese que a partir do momento que você deseja praticar a criação com apego, né, a criança vai te solicitar e você vai atender, né? Sim.
Porque além do respeito, a criança te solicitou, você vai atender, respeito. A criança precisou de você, você vai atender, respeito. Por que vai atender? Porque ela precisa e você vai dar essa segurança o mais imediato possível. E ela não tem Criação capacidade emocional de entender que ela precisa não tem. esperar. E outra coisa, a gente não deixa os adultos esperarem. Por que a gente deixa as crianças esperarem, né? Se alguém te pede alguma coisa, você dificilmente você vai deixar a pessoa falando sozinha, né? Por que com as crianças a gente faz isso? Porque a gente coloca a criança como um mini adulto submisso ao adulto. Né? A criança não pode ser vista de uma forma submissa. É uma criança que precisa de você para crescer, para se desenvolver, né? Mas eu nem gosto dessa palavra dependente, não, tá? Mas ela precisa de você para se envolver, né? E você vai estar ali como exemplo, como segurança dessa criança, né? Como porto seguro dessa criança. Né? Mas a partir do momento que você coloca que você deseja a cama compartilhada, primeiro de tudo, né? Eu vou até colocar isso de novo, porque é muita treta em relação à cama compartilhada, mas a cama compartilhada é atender a criança. Um básico, assim, né? Tem até uma pessoa te perguntando aqui, ó. A cama compartilhada ainda é a criança no outro quarto, mas sempre que solicitada atendida? Você está em outro ambiente, não é compartilhado, não. Mas se a família procura um jeito, tem uma babá eletrônica, escuta, levantou e atendeu. De certa forma, é uma criação com apego. Mas quando você deixa a criança perto, ela vai sentir o seu cheiro, ela vai até, eu não lembro quantos metros agora, mas a criança estando perto, ela vai se sentir muito mais segura. Se sente mais segura, exatamente. É a questão natural, é a questão biológica da criação. Nenhum mamífero afasta a sua cria de perto, né? Então, assim, ela estando perto, ela vai sentir o seu cheiro, ela vai entender sua respiração, o batimento cardíaco desacelera. Então, a criança relaxa, porque ela entende instintivamente que ela está segura por estar perto da mãe e do pai, do responsável que promove o vínculo. E o filhote humano, ele só deixa de ser filhote aos 3 anos, né? Daí tem uma coisa muito interessante que eu sempre li, né? Que quando você pratica a criação com apego, você está dando segurança, aquilo que a gente falou desde no início, né? A gente está dando segurança para a criança que é insegura, então ela vai se tornando cada vez mais segura. Quanto mais segurança você dá no momento que ela é insegura. Oi? Eu gosto até de corrigir isso. A criança é naturalmente insegura e imatura. Porque exatamente. Com a educação tradicional, quando você fala assim, a criança é insegura, já vem aquele pensamento, quem pensa tradicionalmente, já vem aquele pensamento automático assim, né? De você tá mimando demais. É insegura porque você permite isso. É insegura porque você dá colo demais. Ela não, é porque o cérebro não é desenvolvido, né, ainda. Exatamente. O cérebro nasce, não sei, só termina de se desenvolver aos 7 anos, não é isso? A parte pré-frontal do cérebro, sim, exatamente, né? Que tem ali a parte da atenção, toda a parte de elaboração, planejamento, só vai se desenvolver a partir dos 7 anos. Até essas creches aí, né? É mais treta. Né? Que já mas a fase mais crítica é até os 3 anos, né? A fase mais crítica é até os 3 anos. E aí eu vi isso na prática, né? Quando o Fernandinho dorme comigo desde que ele nasceu, na mesma cama. E até os 2 meses ele dormiu no berço, mas o berço acoplado era uma extensão da cama. Depois eu larguei de mão o berço e ele dormiu na minha cama. E aí, desde então, ele dorme na minha cama. Quando ele estava perto de fazer 3 anos, ano passado, eu fui contar pra ele que ele tinha um colchãozinho, que é o colchão do berço, que eu vendi o berço, mas guardei o colchão pra quando ele tivesse o quarto dele. Porque a gente mora com a minha avó, ele não tem um quarto pra ele. Uhum. E eu expliquei pra ele que ia ter um colchãozinho, que ia ter um colchãozinho. Quando a gente tivesse a nossa casa, ele já tinha um colchãozinho pra ele. Eu não falei nada. E ele, nesse dia, ele cismou que ele queria dormir no colchãozinho dele. Daí eu peguei o colchão, não levei fé. Fiz a cama, perguntei, tem certeza que você quer dormir no colchão, Fernandinho? Quero. Daí ele dormiu a noite, porque com 3 anos ele já estava dormindo a noite toda. Ele dormiu a noite toda no colchãozinho dele. E daí em diante ele sempre dormiu no colchãozinho dele. Só que, sei lá, de uns 6 meses pra cá, ele parou de dormir no colchãozinho dele e começou a passar pra minha... Quer dizer, primeiro ele começou a passar pra minha cama no meio da noite, tudo bem. Depois ele começou a não querer mais dormir no colchão. E aí a gente se mudou pra cá. Eu
eu acho que tem a ver com a mudança, porque toda mudança para criança traz insegurança, né? E eu também comecei a trabalhar mais. Uhum. E aí, desde então, ele não quer mais dormir no colchão dele. E o colchão dele já não tá mais também tão confortável assim pra ele. Tá começando a ficar pequeno, que é o colchão do berço. Mas ainda dá pra ele dormir. E ele não quer mais dormir no colchão. Ele até fala que não quer que eu venda, que ele quer ter o colchão dele. Mas ele só quer dormir na minha cama. Ele fala assim, então amanhã eu durmo, tá? Amanhã eu durmo. E aí, essa semana, surgiu esse assunto aqui em casa. Que minha mãe começou a falar que ele tinha que dormir no colchão dele. Tudo bem que ele não tem o quarto dele ainda, mas que ele tem que dormir no colchão dele. Eu falei, mãe, quando ele quiser dormir no colchão dele, ele vai dormir no colchão dele. Porque você já viu alguma criança virar adulto e querer dormir com os pais? Isso não existe. Isso não existe. O adulto, ele vai chegar um momento que ele vai, antes de ser adulto, bem antes, muito provavelmente na adolescência, que a gente quer se desgarrar, né? Ele vai querer dormir sozinho. Não existe isso de que a gente está mal acostumando, né? Não tem, não tem. Aqui a gente já pode até falar assim, eu estive com o Ian ligado em mim direto, assim, até quase 11 meses, né? Ele começou a andar com 10 meses e passou a ser impossível estar com ele direto, porque eu precisava voltar a trabalhar também, né? Essa necessidade estava nascendo em mim de novo. Então ele passou a ficar com minha mãe. E eu sofri nesse processo para deixá-lo em casa sem mim. E ele ficou super bem. Foi sendo gradativo, né? No primeiro dia eu passei 3 horas fora de casa, na outra semana eu fui passando mais tempo. E quem sofria era eu. Ele estava super bem com a minha mãe, porque o processo foi respeitoso com ele, né? Então, assim, Sim. é a gente que sofre. Tem um dito do Gandhi que eu gosto muito, muito mesmo, porque nossa sociedade está tratando como habitual, natural. Tem até assim um pedacinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar para vocês, para lerem. Aqui, ó. Não confunda o que é natural com o que é habitual. Hoje em dia, a gente quer que a criança cresça muito rápido, apesar do desejo. Todo mundo fala assim, meu filho está crescendo muito rápido, mas independente das questões sociais e econômicas, né? Não estou colocando isso em questão, mas a criança tem o seu tempo, ela precisa ser respeitada e quando a gente coloca a criança para não respeita o processo, isso vai ser cobrado uma hora, né? O desfraude. Tem lugar que faz o desfraude coletivo. Isso não vai dar certo. Uma hora isso vai voltar. A polêmica, eu não ia falar isso, mas eu vou. A polêmica chupeta. Cada um sabe o que está fazendo, né? Mas uma hora isso vai ser cobrado. Então, quando as minhas amigas perguntam, né, eu procuro dar toda a explicação didática, teórica possível para conhecimento, porque cada um faz a sua escolha. Mas uma hora, e na hora de tirar a chupeta não vai dar trabalho também? Tudo isso é emocional. Tudo isso vai do comportamento. Eu acho que essas cobranças, né? Eu ia falar alguma coisa em relação a isso, mas eu acho engraçado que, né, voltando ao negócio da cama compartilhada e da criação com apego, é muito engraçado que a minha sogra, ela fez tudo o que eu faço, quase tudo, sem ter informação naquela época. Porque o Caio amamou até, sei lá, 3 anos. Ela dormiu com ela na cama até, sei lá, uns 11 anos. Ela disse que foi até os 15, mas isso daí é exagero dela, porque com 15 a Vitória que dormia com ela, que é a irmã mais nova. E eu conheci o Caio com 15, né? Então, tudo ela praticou sem ter informação. Muito engraçado. E o meu marido é uma pessoa super segura. Porque é o natural. É simplesmente mais seguro do que eu. Ele é muito mais seguro do que eu. Porque é simplesmente natural. Mas atualmente a gente sofre o tempo todo interferência da comercial, interferência de gente que não sabe de nada, tá aqui dando palpite ou criticando o que você está fazendo. Só o que a gente está tentando colocar aqui é só o natural. Sim. Todo esse conhecimento que a gente está colocando, que eu estou trazendo, é só lembrar, falar assim, gente, vamos voltar a fazer o natural. Deixa eu fazer um parênteses aqui.
Eu vou contratar o Ed para ser meu assessor, porque além dele fazer propaganda minha para as pessoas, ele está aqui respondendo as pessoas por mim. Eu não estou conseguindo prestar atenção nas perguntas. Estão perguntando se eu vou deixar a live. Estou até chorando de rir. Estão perguntando se eu vou deixar a live salva no IGTV e eu nem preciso responder, porque ele já respondeu que vai ficar salvo no Telegram e o link já está na minha bio. Obrigada, Ed. Ele outro dia Pra quem não sabe, o Ed é o marido da Jéssica, que eu fui doula dos dois. Ele perguntou assim, alguma coisa que a gente... Alguma propaganda, alguma coisa impossível, né? Que a gente questiona, não lembro agora o que mais, mas ele falou assim, tem dolo no Rio de Janeiro? Porque ele tava ali, ou uma propaganda, não lembro o que foi, mas ele ficou ali irritadíssimo com o absurdo do que estava acontecendo. Ele devia fazer um trabalho com os pais, igual o Homem Paterno. Eu falei do curso para ele, no Homem Paterno, ele ficou de ver. Mas aí a gente falou um pouco de neuroquímica da raiva, né? Como esse processo acontece. Né? Aí eu vou entrar um pouquinho agora na disciplina positiva, né? Para praticar e entender a criação com apego. Antes de você entrar nela, tem algumas perguntas, eu acho que sobre o que a gente estava falando, para você não morrer o assunto. Eu vou prestar atenção nas perguntas. Faz as perguntas aí, por favor. Peraí, deixa eu ver que tem uma lá atrás que eu não quero perder nenhuma. Li esses dias no Instagram que a cama compartilhada deveria ser feita no quarto da criança para que ela entenda que tem o quarto dela. É certo isso? Olha, não tem certo e errado nesses momentos. Assim, o que eu entendo dessa pergunta? O adulto não quer deixar de ter o seu espaço, os adultos, né? O adulto, o casal, não quer deixar de ter seu espaço. E, no caso, o adulto que se colocasse à disposição iria para o quarto da criança. Mas uma hora ele não vai voltar para a cama dele? Quando a criança pegar no sono? Então, não seria a cama compartilhada, porque a criança não estaria dormindo a noite toda no mesmo espaço. Né? Aqui a gente faz cama compartilhada, a gente deseja a cama compartilhada, a gente tem os nossos combinados para ninguém ficar sobrecarregado. E quando a gente resolve, o Ed chega do trabalho, e a gente resolve ficar vendo um filme ou namorando na sala, né? Porque tem essa treta também, né? Se você resolve fazer a cama compartilhada, não vai ter relação sexual do lado da criança. Né? Por esse respeito com a criança. Então, é muita disponibilidade para praticar a porque as pessoas acham que é porque a criança está dormindo não vai ouvir nada, mas o subconsciente escuta tudo. Exatamente. Então, assim, quando a gente resolve ficar vendo filme na sala e ficar lá na sala, quando a gente vem pro quarto dormir e eu deito, não dou 1 minuto e acorda. E a gente entra aqui, ó, um passinho para ele não acordar. Deita, relaxa, ele acorda. Porque ele sentiu meu cheiro, ele entendeu a minha presença, ele mama e volta a dormir. Mas estamos dispostos a isso, tanto ele quanto eu. É muito mais cansativo para mim? É muito mais difícil para mim? Muito mais. Mas eu entendo, compreendo, aceito que é importante para ele, né? Aceito todo o processo, sei que daqui a pouco isso vai acabar, que eu vou sentir saudade, então eu coloco da forma mais positiva possível. Quando eu estou estressada, quando eu chego no meu limite, eu chego, converso, relembro de todos os benefícios, relembro da onde eu já cheguei, porque já foi mais difícil, ficou mais fácil, se tornou difícil de novo com essa quarentena. Então eu lembro do percurso que eu já cheguei até aqui e eu fico bem de novo, entendeu? Mas é aquilo, aí eu volto de novo, disponibilidade emocional, tanto do Ed quanto minha. E a gente mantém essa escolha até. A Cati também está fazendo uma pergunta. Estou isolada com meu bebê, dando aulas online 4 dias por semana. Nem sempre consigo atender meu filho, que me deixa arrasada. O que sugerem? Ela não está deixando de atender. Não está deixando de atender. Simplesmente não está. É uma coisa que a gente tá tendo que aprender, né? Tá todo mundo tendo que aprender com essa situação. Eu também tô full time dentro de casa, trabalhando direto. Então, assim, só que eu tenho a sorte de ter minha mãe
morando aqui do lado. Então, minha mãe faz parte do meu isolamento. Então, eu tenho um combinado, minha mãe pega ele aqui, ele passa as manhãs toda, que o Ed trabalha a parte da tarde, né? Então, ele passa as manhãs com o Ed. Então, de manhã, ou eu durmo mais um pouquinho, ou eu começo a adiantar minhas coisas. Então, minha mãe pega ele aqui na parte da tarde, que é onde eu faço meus atendimentos à tarde. Mas eu fico, meu peito fica vazando, porque aqui meu emocional achando que ele tá precisando de mim. E quando eu não tenho a minha mãe para ajudar e o Ed está no trabalho, ou eu atendo quando ele dorme, ou eu coloco alguma coisa para ele brincar, eu vou dando um jeito. Eu não tô deixando, Cati, você não tá deixando de atender o Bento. É simples, você não tá deixando de atender o Bento. Só que você também tem demandas para atender. Então você tá equilibrando, né? Até porque quando você trabalha, você tá proporcionando o melhor para ele também. Então é um atender o Bento de outra forma. Tá? Você não está deixando de atender o Bento de jeito nenhum nesse momento. Daí acho que não tem mais nenhuma pergunta sobre isso, não. Pode entrar na disciplina positiva. Tá. Então vamos lá, disciplina positiva. Como agir? Quando a gente pratica a disciplina positiva, é uma teoria que ajuda os responsáveis a agir melhor com a criança, né? Nesse contexto, e a disciplina positiva, ela tem um grande preconceito. Assim, não sei se é a melhor palavra, mas quando a gente fala de disciplina positiva, as pessoas, quando não conhecem, já pensam assim: é deixar mimar, é deixar fazer o que quiser. Só que a disciplina positiva é um equilíbrio, é um excelente equilíbrio, quando bem praticada, entre a passividade e a educação tradicional que tem como base a rigidez. Então, quando você pratica, sabendo ou não, a educação tradicional, na educação tradicional tem muita rigidez, tem o controle da criança através do medo, não existe o respeito às necessidades e à fase da criança. E vem todos os prejuízos, né? Não valorização das emoções, não compreender tudo que está acontecendo, os conflitos são muito maiores. Isso na educação tradicional, né? Aí você vai para dois extremos, educação tradicional e a educação permissiva, né? Onde, por falta de diálogo, por falta de compreensão também, a criança te faz você chegar no limite o tempo todo, o seu próprio limite está muito desgastado e a criança vai te vencendo pelo cansaço, né? Porque como não existe o medo e a rigidez para frear e calar aquela criança, né? Na permissividade, aquela criança vai te calar. E você vai acabar se tornando, de certa forma, submissa àquela criança vai gritar, você vai ficar com vergonha no meio do mercado, você vai fazer o que ela quer. Aquela criança vai gritar dentro de casa o dia inteiro, como não existe o diálogo, como não existe, infelizmente, já a paciência, você vai deixar a criança, vai fazer o que a criança está querendo. E aquela criança não está fazendo aquilo por mal, né? Ela está gritando uma necessidade que não está sendo compreendida. Você chega no seu limite, a compreensão... E está fazendo associação no cérebro dela, né? De que ela grita, ela consegue. Exatamente. Ela chora, ela consegue. Exatamente. Ou faz associação resumindo, contrária, a permissividade... né? Permissividade é você não deixar você fazer todas as vontades da criança. Isso. E a educação tradicional é autoritarismo, né? Então, a disciplina positiva é o equilíbrio. Você cala a criança porque ela sente medo de você, ou a criança cala porque ela já entendeu que consegue isso do adulto, né? Aí vem a disciplina positiva e chega nesse equilíbrio. A criança é respeitada, a criança tem seus sentimentos valorizados. Com limites, né? Com limites. Porque as pessoas têm preconceito com a disciplina positiva, acham que você não está botando limite. Mas, na verdade, pelo contrário, você deve ser firme, mostrar que você é quem tem a capacidade de comandar uma casa, uma família. Dialogar e de dialogar para a criança. É ser firme, mas com gentileza, com respeito. Ser firme sem perder o respeito por aquela criança, né? Assim como você teria respeito pelo adulto. Eu gosto muito de explicar da seguinte forma. Na
educação tradicional, não existe nenhuma troca. Nenhuma troca. Na educação permissiva tem muita troca. Consumismo, dá tudo que a criança quer, enfim. Na disciplina positiva, a troca é no diálogo. A Sim. troca é numa negociação positiva. A troca, ela existe com muito respeito, né? Então, você entende o processo químico lá, que a criança está explodindo, né? Então, ali, primeiro, a disciplina positiva, né? Eu coloquei esses 4 tópicos aqui para tentar ficar fácil entender. Na disciplina positiva, a criança explodiu, né? Você vai compreender a maturidade, você vai compreender o que aconteceu para chegar naquela fúria. Aí você vai ser o porto seguro da criança, porque quando você entende o processo, por que aquela criança está explodindo, você não vai levar para o lado pessoal. Que, às vezes a gente leva para o lado pessoal. O que eu fiz para essa criança estar agindo assim? Por que ela está agindo assim comigo se eu faço de tudo por ela? Às vezes a gente leva para o lado pessoal. Né? Por isso que às vezes, muito que eu falo muito, né? A gente tem que olhar para o nosso eu. Né? Sim. O que eu estou esperando para essa criança? Né? Visitar a nossa infância, lembrar um pouco da nossa criação para saber como é que foi, porque o seu filho vai trazer isso tudo de volta. Sabe o que é engraçado? Vou falar da minha sogra, agora eu tenho que falar do meu pai, que meu pai tá aqui me assistindo. Uhum. Meu pai também, naquela época, não tinha, né? Não existia esse termo disciplina positiva, não tinha estudos sobre isso ainda. E meu pai, ele fazia disciplina positiva sem nem saber o que ele estava fazendo, porque eu lembro, eu espero que minha mãe não fique com ciúme se ela ver essa live depois. Minha mãe é maravilhosa, ela foi uma excelente mãe, uma mãe que não tem igual, se doava 100% para os filhos, só que ela tinha um pouco mais de autoritarismo, mas por conta de como ela foi educada. Meu pai tinha essa coisa do diálogo que a gente está falando aqui, né? Era o tempo todo diálogo, diálogo, diálogo. Então, quando na casa, eles são separados, meus pais, né? Na casa da minha mãe, se eu brigasse com a minha irmã, se tivesse algum problema, ela vinha distribuindo tapa, né? Que ela, não culpando ela, mas era o que ela podia fazer naquela época, né? A forma que ela tinha para educar, apesar dela ter sido uma excelente mãe. O meu pai, não. Quando a gente estava na casa do meu pai, aconteceu uma questão. Ele se fechava no quarto com uma de nós duas e ficava conversando, dialogando. Ele até brinca que com a minha irmã, ela não gostava de debater para poder ficar livre logo da conversa. Ela escutava, concordava e saía. E que eu não, eu sempre fui muito argumentativa, virginiana, né? Igual a ele é virginiano também. Então eu ficava ali horas e horas conversando com ele, debatendo, mas por quê? Mas não, e ele explicando com uma paciência. E sempre foi essa coisa do diálogo. Então, talvez até por isso eu tenha tido isso na hora que eu virei mãe, de ter querido seguir isso quando eu descobri a disciplina positiva. Porque já tinha isso dentro de mim. Mais uma vez eu coloco, né, o dito, né? Seu pai não tinha o conhecimento teórico, mas ele foi educado e reproduziu isso com vocês porque é o natural, né? Sim. Às vezes eu já fui questionada do porquê parar e entrar numa situação de conflito. Eu paro, tento olhar no olho dele quando rola essa possibilidade e explico as coisas para ele. Mas por que você está explicando? Ele não está te entendendo. Falei, olha só, explicar é importante, ele vai entender aos poucos, mas ao explicar para ele, eu estou melhorando a minha prática, a minha postura. É. Eu tenho Ian na minha vida há 1 ano e 7 meses. Então, eu estou melhorando a cada mês de vida do Ian. A gente acaba melhorando a nossa relação com os outros também, né? A minha prática. Eu falo para todo mundo, olha, parece bobeiro o que eu estou fazendo, mas a gente nunca pode subestimar a capacidade de compreensão de uma criança. O bebê, ele não fala, mas o bebê ele se comunica pelo toque, ele se comunica pelos sentidos. Então, ele tem a capacidade dele de comunicação. E quando você vai se entrando em sintonia com seu bebê, você vai entendendo cada chorinho dele. Sim. Isso é comunicação, né? Aí a criança vai ficando mais esperta, vai crescendo, e a cada fase de vida do seu filho,
vai ter uma forma de se comunicar. Aí vai chegar na adolescência, que já fala tudo, já entende tudo, e você não vai se comunicar fácil com esse adolescente. Porque o Por isso que conflito vai... acaba não tendo diálogo com os adolescentes, né? Exatamente. Por Então, isso que muitos pais têm dificuldade de ter o diálogo com os adolescentes. exatamente. O diálogo ele precisa ser construído ao longo da vida. Então, Por que que eu contava tudo para os meus pais? Eu nunca, meu pai e minha mãe falam que a gente não teve aborrecência, eu e minha irmã. Por quê? Porque eu contava tudo para minha mãe, eu contava tudo para o meu pai, porque tinha essa relação de respeito. eu falo para todo mundo assim, até hoje, sem vergonha nenhuma. Mas os meus pais souberam, porque tanto meu pai quanto minha mãe chegavam para mim. Eu gosto de dar muito isso como exemplo. Olha, Jéssica, quando você quiser ter sua primeira vez, você me fala, porque aí a gente vai te ajudar. Meus pais souberam. E você não consegue ver isso hoje. E tá ainda mais difícil o diálogo com os adolescentes, porque eu tô com 30 anos e assim, posso colocar aqui uma década atrás, a internet não ajudava tanto como ajuda hoje. Não. Então, Há 4 anos atrás, o Instagram não tinha a intenção de ser informativo como tem hoje. Quando eu tive Fernandinha, eu não estudei por aqui. Hoje em dia, as grávidas se informam por aqui. exatamente. Então, assim, a gente nunca pode subestimar o poder de compreensão de uma criança. Mas quanto mais cedo o adulto, o pai, a mãe, o responsável que for, melhorar a sua forma de comunicação, vai ajudar em qualquer relação. Eu volto a dizer, esse conhecimento aqui não serve só para pai, mãe ou qualquer pessoa que se relacione com a criança. Se você pegar esse contexto aqui e colocar na relação que você quiser, isso vai dar certo. A neuroquímica da raiva, ela está focada aqui para a criança porque ela acontece de forma mais explosiva por conta da falta de maturidade e da insegurança natural. Mas o adulto também explode. Só que ele não se joga no meio do mercado. Só que ele também explode. Por quê? Porque o adulto já tem o controle inibitório e a autorregulação. Bom, a maioria tem, né? Consegue se segurar se está na rua para chegar em casa e explodir, né? Exatamente. Se é que vai explodir, porque depois já passou um tempo, já esquece. Exatamente. Só que A raiva já baixou. Isso vira uma dor oculta. Né? Isso é o grande problema do adulto, né? Mas enfim, por isso que eu falo que esse conteúdo serve para todo mundo. Né? Se você pegar e entender como a pessoa na raiva, independente da idade, com raiva ninguém escuta bem, ninguém compreende bem. Então, se você está num relacionamento e você está brigando com alguém e num impulso de raiva você quer colocar a sua palavra, colocar seu condicionamento, você quer colocar, isso não vai funcionar também. Né? Então serve para qualquer relação. A disciplina positiva serve para qualquer relação. Se você quer ser demais ou for permissivo demais, não vai dar certo. Né? Então a disciplina positiva vem para chegar nesse equilíbrio, porque tem o respeito, tem a troca, tem o diálogo e tem o limite. Eu não gosto dessa palavra limite, não, mas é a palavra que está em toda a literatura e é como entende melhor a compreensão das pessoas. Então, a disciplina positiva, quando você compreende o processo. Mas eu não acho que seja ruim essa palavra. Ela é ruim quando ela tá mal atrelada a autoritarismo. Ela tá mal. Mas quando ela está atrelada à gentileza... Você não dá limite para essa criança. Como assim? Limite para essa criança? Em qual contexto não dei limite para essa criança? Tem sempre que colocar dentro de um contexto aí. Dependendo do contexto, ela pode ser mal colocada, essa palavra, né? Então, compreender a falta de maturidade, compreender o que causou aquele conflito, qualquer idade isso serve, né? Ser o porto seguro da criança, né? Ou da pessoa com quem você se relaciona, porque se você está se relacionando com alguém, né? Valorizar essa relação e ter o respeito nessa relação é sempre bom. Com a criança, mais ainda, né? Maturo, porque na relação ela está muito mais, né? Quando você é adulto, você tem muito mais responsabilidade na relação, né? Então, aí você modifica o seu comportamento, a criança entende que você não vai devolver a fúria para ela, então aquela criança vai se acalmar, vai se tornar receptiva a queria pegar um objeto, você não deixou, ela vai explodir, você identificou o problema que era
pegar aquele objeto, você não pode deixar. Ela pode se machucar aquele objeto. Ela vai explodir, você vai colocar aquele limite, não deixou pegar o objeto. Então, ali você vai acalmar a criança. Dependendo do contexto, você distrai com outro objeto. Dependendo da idade, você distrai com o objeto, porque falar não vai adiantar. Então, tá bem nessa fase, assim. Eu explico que não pode pegar do objeto. Tem uma fase que eles testam também, né? Tiram Não é de propósito, é porque eles estão aprendendo. Por exemplo, Ian joga tudo e eu tá jogando as coisas pela janela, tá jogando tudo. Ele não tá fazendo aquilo de propósito, ele tá experimentando a gravidade. Ele tá experimentando a nova força que ele tá adquirindo no desenvolvimento dele. Ele tá experimentando tudo. Ó, tem umas pessoas falando aqui sobre adultos que não sabem se controlar no mercado, que dão piti, que descontam nos funcionários. Por quê? Como é que será que como será que foi a infância desses adultos, né? Basicamente foram adultos, crianças que foram caladas a vida inteira, que não tiveram diálogo, foram caladas, e agora que são adultos, que acreditam Sim. que possuem poder, eles estão colocando isso para fora. Ou o contrário, eu acho que funciona para os dois extremos, né? Aquela criança que não dava limites de forma gentil e deixava fazer tudo, e aí acha que pode fazer tudo com todo mundo. Esse é o outro lado, né? Na educação permissiva. Sempre Sim. teve tudo, nunca teve o limite, né? Nunca sofreu a frustração necessária. Eu adoro essa palavra, frustração. A criança precisa. A frustração é excelente para a criança, né? Para o cérebro, então, para o desenvolvimento neurológico, é excelente a frustração. É importante se frustrar. Na permissiva. Assim como é importante também ter momentos de tédio. Tédio é importante para a criança também, né? Motiva a criatividade. Muita criatividade. Não adianta você... a criança está entediada, vai começar a ficar irritada, bota um telefone, bota um tablet. O Fernandinho nunca me pediu tablet, nunca me pediu telefone na rua, porque eu não está acostumado a dar. Por que as crianças fazem piti? Dão piti? Porque já sabem que se elas esperem com o tédio, vão entregar um tablet na mão, um celular na mão. Então, o Fernandinho, ele cria, por exemplo, no banho, até no banho, ele cria brincadeiras com a água que escorre. Exatamente. É o condicionamento que a gente acaba promovendo para essa criança, né? Mas com a criação com apego, entendendo o processo neurológico e com os benefícios da disciplina positiva, a gente pode condicionar bem essa criança com os hábitos. Né? Aqui em casa a gente também não evita ao máximo, a quarentena está sendo muito difícil, mas a gente evita ao máximo televisão. Hoje em dia a gente... TV não está tendo como não ter. A gente conseguiu evitar muito bem antes do primeiro ano de vida, né? Agora já fica um pouco mais. E o que o Ian gosta? Música. Ele fica muca, e ele não Ó, a gente tem 2 minutos, hein? Só? Não é uma criança que fica isso parada. Não, muito. Não é criança que fica parada de televisão. Ele curte os sons, né? Interage com os sons. Então... esses são os benefícios da disciplina positiva, né? Compreender, acolher, acalmar, conversar e explicar. Sim. Essas palavrinhas ajudam muito, esses 4, né? Você acolhe, você compreende, aí você passa a acolher, a criança se acalma, aí ela compreende melhor. E num dia que a gente exploda, porque as pessoas acham que a gente tem que ser perfeito. Não, ninguém é perfeito, a mãe não tem que ser perfeita. No dia que a gente explodir, a gente pede desculpa pelo excesso que a gente teve. Porque Exatamente. Quando a gente pede desculpa para os nossos filhos, a gente está ensinando muito para eles também. A não ser orgulhoso. Então, toda vez que o Fernandinho faz uma besteira e eu me excedo, que eu tento não me exceder, é difícil me exceder com ele, mas quando eu me excedo, eu chego para ele e falo, filho, desculpa se a mamãe gritou, é porque você fez isso de errado, a mamãe não conseguiu ter controle, mas desculpa se a mamãe gritou, a mamãe perdeu a razão. E por último, a comunicação não violenta, né? Que é onde você aprende a se comunicar. A disciplina positiva você aprende como agir e na comunicação violenta você aprende como se comunicar, né? Porque assim, imagina num contexto de fúria, de raiva, você vai e faz exigências. Você dá ordens. Aquilo vai ser entendido como ameaça. Sim. Qual ser humano se sentindo ameaçado? 20 segundos. Qual ser humano se sentindo ameaçado vai entender alguma coisa, né? Vamos marcar mais uma depois? Eu super topo. Obrigada. Vai acabar o tempo para desligar sozinho. Obrigada por ter aceitado, Jéssica. Foi ótimo. Espero que todo mundo